Hoje nós vamos estar falando de algo que eu tenho vivido, por esse tempo nas nossas vidas, e creio que todos vocês passam por isso. Quem aqui já passou por provação? Vixe, né? Quem já passou por provação? Todos nós. Mas olha o título dessa ministração: Provações, motivos de grande alegria. Ai, né? Diz que um rapaz, um homem, após um naufrágio, ele sobreviveu ao naufrágio e foi parar numa ilha. E ele, naquela ilha, apavorado, acendeu uma fogueira, ficou ali vários e vários dias esperando alguém resgatá-lo, mas nada. E aí ele começou a passar fome, começou a sentir necessidades das coisas, e ele falou, eu vou ter que me virar. E ele então pegou lá restos de madeira e começou a montar um abrigo para se proteger do sol, para se proteger da chuva. Começou a caçar na floresta, começou a pegar peixes no mar, E começou a sobreviver ali. Passar a vida, já que ninguém foi resgatá-lo ele depois de muito tempo. Mas um dia ele foi procurar comida e quando voltou o barraco dele estava em chamas, pegando fogo. E aí ele começou desesperado: Deus, por quê? Por que eu? Por que o Senhor permitiu isso? Era a única coisa que eu tinha. O que mais falta acontecer comigo? E começou a murmurar: eu sou um miserável, eu vou morrer sozinho nessa ilha. E chorou e dormiu. No cansado de tanto murmurar, dormiu. No outro dia, ele acordou com uma doce voz de um ser humano batendo nas suas costas: bom dia, marinheiro, vamos para casa. Ele acordou assustado, falou, estou sonhando. Mas ele acordou e disse: meu Deus, vocês vieram, bom dia mesmo. Mas como que vocês descobriram que eu estava aqui depois de tanto tempo? E aqueles marinheiros disseram: olha, nós vimos um sinal de fumaça. Nós estávamos longe, muito longe, mas a fumaça era tão densa, a coluna de fumaça, que ela subiu tão alto, que nós vimos, o céu estava limpo, e nós viemos aqui atrás para ver o que era, e viemos te resgatar. Irmãos, todos nós passamos por provações. E passar por provação já é difícil. Agora, passar provação com grande alegria é milagre, meu irmão, é milagre. Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 1 ao 4. Tiago 1, versículo de 1 a 4. Eu vou estar projetando para vocês também. Tiago, um livrinho mais difícil um pouquinho para vocês acharem, mas... Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 2. Lembrando aos nossos jovens e adolescentes, podem usar o celular talvez para a Bíblia, mas tragam a Bíblia. A Bíblia é a espada. A Bíblia diz, certo? O celular, meu irmão, é só um canivete. Então, se preparem, usem a espada na igreja, tá bom? Mas se algum jovem, adolescente começar a tchuc-tchuc, o Laudo vai te entregar uma Bíblia em troca, combinado? Então, Tiago, capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Irmãos, como eu disse, passar por provação já é difícil, com grande alegria é milagre de Deus. É milagre de Deus. Só que é exatamente isso que Tiago está nos dizendo. Exatamente, eu vou até voltar para deixar o versículo 2 estampado para vocês. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Mas quem que escreveu essa carta? Tiago. Tiago escreveu Tiago.
Mas quem era Tiago? Existem 3 Tiagos no Novo Testamento. Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João, que sempre estava lá com Jesus. Tiago, apóstolo, filho de Alfeu. E Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Porque Maria teve outros filhos além de Jesus. Tiago era um dos irmãos. Mateus 13:55 nos diz isso. E aí, a gente vai fazer quem Tiago que é. Por exemplo, o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, não foi. Por quê? Porque ele morreu antes dessa carta ser escrita, como está em Atos 12. Ele morreu antes. O Tiago, filho de Alfeu, também não foi, porque ele teve uma passagem muito tímida no Novo Testamento. Você quase não vê falar dele. Portanto, provavelmente, com certeza, os estudiosos dizem que essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Só que João vai nos dizer que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, que ele era o filho de Deus, no início. Imagine, Jesus era igual a eles, era uma criança, né? Porque depois que Maria teve Jesus, ela coabitou com José e teve esses outros filhos. Então, provavelmente, eles cresceram quase que juntos. Agora imagina o teu irmão, cresce com você, brinca com você, faz as mesmas artes que você, de repente, com 33 anos, é batizado e sai fazendo milagre. Eles não, porque irmão conhece irmão, né? Mas ele, né? E eles não acreditavam em Jesus, João vai nos dizer. Mais tarde, esse Tiago se torna um dos líderes da igreja, né? Ali do sinédrio deles, ele era um líder. Tiago foi uma das seletas pessoas às quais Jesus apareceu depois da ressurreição, está em 1 Coríntios 15. Ele estava no cenáculo, né, com os apóstolos lá no Pentecoste. Esse Tiago, Paulo chamou ele de pilar da igreja de Jerusalém, em Gálatas 2:9. Paulo viu Tiago quando foi para Jerusalém depois da sua conversão e também quando passou pela sua última viagem em Jerusalém. Quando Pedro saiu da prisão, ele manda falar para quem? Para Tiago. Ele manda informar Tiago, em Atos 12 também. Tiago foi um líder muito importante no concílio de Jerusalém. Judas, que também era irmão de Jesus, na sua carta ele também se identifica como irmão de Tiago. E foi Tiago que morreu, né, apedrejado, 62 anos depois de Cristo. Ele foi apedrejado, porque embora amado pelo povo, ele também era odiado pelos sacerdotes lá que governavam a cidade. E aí o versículo 1, que nós lemos, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia colocar Tiago, irmão de Jesus. Podia, não era mentira. Mas ele foi humilde e não quis ser exaltado com isso. Porque Tiago, de incrédulo, se tornou crente. Provavelmente na aparição de Jesus para ele, ele se torna um cristão. Quando ele vê Jesus ressurreto, aí não teve jeito. Ele aceita Cristo de fato como Senhor e Salvador e como Filho de Deus. Então, de incrédulo, ele passa a ser crente. De crente, ele se torna um líder. E de líder a servo de Cristo. Olha que lindo, irmão. Ele não se apresenta como irmão, mas como servo de Cristo. Como servo. E essa é a transformação que o Evangelho traz. É isso que ele faz. É impossível alguém que se transforma num verdadeiro cristão não se tornar uma pessoa humilde de espírito. E Spurgeon vai nos dizer uma palavra sobre esse trecho de Tiago. Deus não deseja nada de nós, exceto nossas próprias necessidades. Não é o que temos, mas o que não temos, que é o primeiro ponto de contato entre as nossas almas. Ele não quer o que nós temos. Ele não quer nada disso. Ele não deseja nada de nós. Ele exceto as nossas necessidades. É isso que o nosso Deus quer. Mas para quem Tiago escreve? O versículo 1 vai dizer, as 12 tribos que se encontram na diáspora, ou na sua versão pode estar na dispersação. O que era isso? Eram os judeus convertidos lá em Pentecostes, eles se converteram lá. Lembram que haviam judeus de toda parte, de toda a região, eles se convertem.
mas eles são perseguidos, então eles têm que se espalhar. A diáspora é como se eles estivessem espalhados em vários lugares. Eles estavam espalhados não porque, eu vou para um outro lugar que é melhor para a minha família, mais cômodo. Não, é porque eles eram perseguidos. Esses irmãos são crentes, mas são perseguidos. São crentes, mas vivem dispersos sobre a terra. São crentes, mas tiveram seus bens saqueados. São crentes, mas são pobres. E muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos nessa passagem. Eles são crentes, mas ficam enfermos. Eles são crentes, mas sofrem. Irmãos, vida cristã não é uma redoma de vidro. Esse povo era um povo escolhido de Deus, mas não era por isso que eles não sofriam. Eles sofriam sim. Ser cristão não é viver numa estufa espiritual. Não é uma colônia de férias, meu irmão. Não, é o contrário. É um campo de batalha. É um campo de batalha. Irmãos, nós não somos poupados dos problemas. Nós somos poupados no problema. Davi não foi poupado da cova dos leões. Davi não, Daniel. Daniel não foi poupado da cova dos leões, mas ele foi poupado na cova. Na cova. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram poupados da fornalha, mas foram poupados na fornalha. O nosso Deus não nos isenta de sofrimento, meu irmão. Mas aí a gente pergunta hoje, mas por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel sofre de câncer? Por que um crente fiel enfrenta luto, passa por provações na vida, por vícios? Por quê? Tiago vai estar falando exatamente sobre isso. Por quê? Por causa das provações da vida. E ele nos fala de 4 verdades. Primeira, as provações são compatíveis com a vida, com a fé cristã. Repete comigo, as provações são compatíveis com a fé cristã. Versículo 2, hoje vocês vão decorar esse versículo. Versículo 2, meus irmãos tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Ele começa, meus irmãos. Eles eram cristãos. Eles eram cristãos. E por que eles estavam sofrendo? Por quê? Irmãos, Deus nos adverte. Ele nos advertiu o tempo todo que nós passaríamos por aflições, por lutas. Eu escolhi 4 versículos, mas tem muito mais. João 16:33. No mundo vocês passam por aflições. Atos 14:22. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 2 Timóteo 3:12. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jó 5:7. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. E esse sofreu, hein, gente? A Bíblia está cheia de informações que nós vamos sofrer. Ele nunca nos enganou sobre isso. Só que tem gente lá fora pregando um evangelho que eu não conheço. Um evangelho que você dá, você recebe, você é abençoado, Nós somos abençoados sim, mas a gente passa pela prova. Aquele que quer me seguir, toma a sua cruz. Negue a si mesmo e siga-me. Esse é o nosso evangelho. É provações, é provações. E James, eu não sei nem falar esse sobrenome, é o Boyce. Ele, interpretando Jó, ele diz assim: é simplesmente a sorte de homens e de mulheres nascer em dor, causar dor, sofrer dor e morrer em dor. Esse é o fim do homem. Esse é o fim do homem. Irmãos, nós somos um povo em dispersão. Por quê? Porque nós não somos dessa terra. Nós somos peregrinos aqui. A nossa terra é o céu, é a morada eterna. Não é aqui, a nossa pátria é lá no céu, meu irmão. Então aqui a gente vai sofrer como os irmãos sofreram naquela época. Nós vamos sofrer.
As provações que nós estamos passando aqui é rumo à cidade celestial, cujo arquiteto e fundador é Deus. Essa é a nossa visão espiritual que a gente tem que ter, irmão. Mas por que a gente passa por provações? Primeiro, por causa da nossa própria humanidade. Nós somos humanos, nós pertencemos à raça humana. Então nós adoecemos, nós passamos por acidentes, por desapontamentos, por tristezas, lutas. Nós somos seres humanos, a gente passa por isso. Mas segundo, as provações procedem do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. Irmãos, você cria muito problema da tua vida por causa, sabe do quê? Da tua língua. Você cria problema por causa da tua língua. Você cria problema por causa das suas atitudes. Você cria. Irmão, uma pessoa que, por exemplo, morre de câncer no pulmão, fumou a vida inteira, morre de câncer do pulmão. Você acha que é justo ele culpar a Deus? Não é. Uma pessoa que peca a vida, come desregradamente, não tem hábitos, né, nenhum de atividade física, come tal, é obeso, tal, morre da obesidade. Ele pode culpar Deus? Ou seja, muitas coisas nós sofremos por consequências nossas. E terceiro, a gente também passa por provações por causa da nossa vida cristã. Porque é uma luta entre as trevas e o céu. É uma luta de Satanás o tempo todo, lutando conosco. A Bíblia diz que é uma luta entre carne e espírito. O espírito milita contra a carne contra o espírito. É uma luta diária, meu irmão. Isso é uma luta diária. E diz que um ferreiro, que tinha uma vida muito desenfreada no pecado, na bebedeira e tudo mais, se converteu ao Senhor Jesus. E ele, todo animado, servia ao Senhor da igreja como diácono, com amor, com alegria. Mas a situação da vida dele estava cada vez pior. Cada dia pior, cheio de problemas, passava por tantas lutas. E um dia um amigo chegou para ele e falou assim: meu amigo, justamente depois que você se tornou crente, tua vida virou uma bagunça. Você está passando tanta provação, tanta luta, suas dificuldades aumentaram tanto. E ele falou assim: eu não quero enfraquecer sua fé não, mas honestamente, só piorou as coisas para você. Aquele homem não sabia como responder. E ele falou: Senhor, me ajuda a responder. Mas passado alguns dias, esse homem amigo voltou e ele estava trabalhando, ele era ferreiro. E o Espírito Santo deu discernimento para ele. Ele falou: sabe, vem cá ver o meu trabalho. E ele pegou então ali um ferro, um aço, né? E falou assim: olha, o aço chega nas minhas mãos e eu tenho que transformar ele, para ele se transformar naquilo que eu quero. E a primeira coisa que eu faço, eu aqueço ele numa temperatura muito alta. Eu ponho ele lá no fogo. Eu ponho ele no fogo. Em seguida eu pego o meu maior martelo, o martelo mais pesado que eu tenho, e eu dou muitas marteladas nele, até ele criar a forma planejada. Depois eu pego aquele aço e coloco na água fria. E aquele vapor e aquele barulho, como se o aço rangesse por causa da mudança de temperatura, né? Porque ele está pegando fogo e entra ali naquela água, faz aquele barulho como se ele estivesse gritando, né? Depois eu tenho que fazer isso repetidas vezes. Porque uma vez só não tem jeito. Uma vez só eu não consigo. Só que, às vezes, o aço não aguenta esse processo. E ele, então, fica todo rachado. E aí eu tenho que jogar no ferro velho, que você viu ali na frente. E ele virou para aquele homem e disse: Deus está me provando no fogo. Está fazendo exatamente isso comigo. Está me provando no fogo. Não é fácil. Não é fácil, mas eu tenho aceitado as suas marteladas na minha vida. Eu tenho aceitado porque eu sei que Deus está me moldando. Eu só peço que Deus jamais desista de mim, até que eu consiga a forma desejada dele. E nunca seja jogado no ferro velho da alma. Deus está nos moldando, meu irmão. Deus está nos moldando porque as provações são compatíveis com a fé
cristã. Mas a segunda coisa que nós aprendemos, as provações são variadas. Repete comigo, as provações são variadas. Versículo 2 de novo. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por algumas, várias provações. A palavra várias no grego é poikilos. Essa palavra é muito linda, porque é da onde veio a nossa palavra policromático. Vixe, confundiu tudo, né? Policromático é muitas cores, multicolorido, tá? Então é algo multicolorido. As provações são policromáticas, são multicoloridas. Sabe por quê? Quer ver? Às vezes você passa por uma provação, aquele rosinha, esmalte de noiva, rosa claro. É aquelas provaçõezinhas, uma marolozinha, como eu ando por aí. Né? Coisa básica. Mas de repente você passa por uma provação rosa choque. Aquelas provações que já começam a tirar seu sono. Mas aí você começa a passar por provações cinzentas. Aquela que você chora, aquela que você clama, aquela que você entra em pânico. Mas Deus vai nos tecendo, vai tecendo em nós, nas nossas provações, algo multicolorido, um lindo mosaico das provações na nossa vida. Porque Romanos vai nos dizer, Romanos 8, 28, tão conhecido, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, para cada cor de provação existe graça suficiente de Deus para a sua vida. Em cada provação, a graça de Deus é multiforme, é poiquilos na sua vida. A graça de Deus. Há provas fáceis, há provas difíceis. Ah, meu irmão, há provas que são maiores do que nós, mas a Bíblia diz que Ele não nos dá nada mais do que nós possamos suportar. Deus sabe o que está fazendo na nossa vida. É como Ele está fazendo, né, lá o aço, Ele está batendo, Ele está nos moldando. Eu tenho certeza, meu irmão, que você passa por mais de uma provação hoje. São várias provações que nós passamos, mas meu tempo está curto. Terceiro, as provações são, vamos repetir, as provações são passageiras. Olha o versículo de novo. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Passarem. Não está escrito ficar em várias provações, permanecer em várias provações, é passarem. Porque ninguém aguenta uma vida inteira de prova, meu irmão. Ninguém aguenta. Depois da noite, vem amanhã. Depois do choro, vem a alegria. É assim, depois da tempestade, vem a bonança. Alguém aqui já viajou de avião em dia de tempestade? Já? Nós já tivemos essa experiência de pegarmos o avião, por exemplo, em Guarulhos, aquele tempo fechado. E quando o avião sobe, passa as nuvens e vai acima das nuvens, o céu está brilhando lá em cima. Isso traz uma mensagem tão rica ao meu coração, meu irmão. Porque a tempestade pode estar grande aqui embaixo. A luta pode estar grande, mas é Ele quem faz a gente passar sobre a tempestade e ver um sol lindo brilhar, raiar sobre as nossas vidas. É esse Deus que nós servimos. E a gente não precisa e não pode ficar estacionado nas nossas provações. Mas tem gente que se vitimiza. Ai, meu Deus, não me ama, quanta luta, quanta provação, mas fica ali e não sai. Irmãos, nós estamos passando por muitas provações, várias. Só que tem gente que passa por provação com avião supersônico, passa rapidinho. Outros passam de trem-bala, outros passam de automóveis, outros passam de moto, outros passam a cavalo, outros passam andando,
Outros passam engateando. Mas passa, irmão. Mas passa. Tem que passar. Amém? Quarta, as provações são passageiras, já falamos. As provações são pedagógicas. Vamos repetir? As provações são pedagógicas. Versículo 3. Sabendo que a provação de fé que vocês têm produz perseverança. Irmãos, nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar a minha fidelidade, a sua fidelidade para com Deus. Porque quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, primeiro ele testou Abraão, para depois aumentar a fé dele. Não foi? Ele testou Abraão. As provas da fé provam quem de fato nós nascemos de novo. Uma pessoa que nasceu de novo consegue passar pela prova. É difícil? Tem um processo, passa pelo processo. Que dizer de José, Jesus amado? José sofreu 13 anos de provação. Só que viveu mais de 80 de bonança. Mas ele teve que passar pelo processo, pelas provações. As provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós, meu irmão. E ela nos produz perseverança. Perseverança aqui no original é paciência. Não é imortal, agora eu não marquei aqui. É paciência, a máxima paciência que alguém pode ter na vida. Porque tem muita gente, irmão, perdendo as bênçãos e fica muito tempo na prova porque não tem paciência. Não tem paciência para passar pela prova. A frase também, provação da fé, no original é a ideia de ourives. Né? Quando se pega um ouro, por exemplo, o ourives tem que limpar o ouro, porque ele é cheio de impurezas. Um cristal é cheio de impurezas, e eles passam no fogo para tirar as impurezas e para fazer com que aquilo se valorize, que algo legítimo se mostre. É isso que Deus faz conosco, Ele nos molda. Mas é importante a gente destacar algo. Provação não é tentação. Provação não é tentação. Eu não coloquei aqui. Provação não é tentação, isso vai estar em Tiago 1,13. Deus a ninguém tenta. Sabe por quê, irmãos? As provações vêm de Deus. A tentação vem de Satanás. As provações tiram o melhor de você. A tentação tira o pior de você. Tira o pecado. O projeto de Deus é aperfeiçoar você. O projeto de Satanás é destruir você. Então não confunda provação com tentação. Paulo diz ainda que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, meu irmão. 2 Coríntios 4. Em Efésios 2, 8 a 10, Paulo vai dizer que Deus trabalha por nós. Lembra que eu sempre oro assim? Em nós e através de nós. Ele trabalhou em Abraão, ele trabalhou em José, ele trabalhou em Moisés, mas depois ele trabalhou através deles. Primeiro trabalhou neles, e é assim que Deus faz comigo e com você hoje. A perseverança visa nos levar à maturidade. E olha o que Paulo vai dizer em Romanos. Deixa eu passar aqui, eu corri. Romanos 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Irmãos, as tribulações são pedagógicas, nos leva à maturidade. Nos leva à maturidade. E lembra que eu falei do termo, eu achei aqui, né? Upamode no grego, ou seja, paciência grandiosa, paciência. Abraão não teve paciência, coabitou com Agar e deu ruim, né? Até hoje o povo sofre com isso. Moisés não teve paciência, matou o egípcio. Sansão não teve paciência, contou o segredo para Dalila. E Pedro quase mata o Malco.
Por quê? Porque não teve paciência, perseverança, não teve. Irmão, você alcança a maturidade lendo um livro? Não, você primeiro precisa passar pela prova. É igual escola, meu irmão, você precisa passar pela prova. E por último, as provações são para a glória de Deus. Vamos repetir? As provações são para a glória de Deus. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Irmão, se você for perfeito e íntegro, o que vai acontecer? Deus vai ser glorificado na sua vida. Porque esse é o fim do homem, glorificar a Deus. Jesus, o que Jesus disse para o cego de nascença, né? Ele falou exatamente que aquilo era para ser manifestada a glória de Deus. A doença era para a glória de Deus. Depois, em João capítulo 11, versículo 4, né, ele fala sobre Lázaro, ele diz assim, quando ele fica sabendo que Lázaro está doente, o que ele diz? Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Irmãos, depois de provado, olha o que Jó vai dizer. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ou os meus olhos te contemplam. É na prova, meu irmão, que o nome do Senhor é glorificado. É na prova que o Senhor é glorificado na sua vida. E aí, qual então deve ser a minha atitude diante da prova? O Tiago respondeu lá no capítulo 10. Qual deve ser a sua atitude enfrentando as provações da vida? Qual é a atitude? Tenham por motivo de grande alegria. Irmão, em vez de você murmurar, em vez de você reclamar, de ficar mago, se enfiar numa caverna como Elias, em vez de você botar a culpa nos outros, nós devemos nos alegrar intensamente. E essa alegria é uma alegria na soberania de Deus, meu irmão. É saber que Deus está no controle de tudo. E foi isso que impactou o povo daquela época de Tiago, porque eles eram perseguidos, louvavam a Deus. Eles eram presos, cantavam louvores a Deus. Eles eram açoitados e saíam regozijando pelo privilégio de sofrer por Cristo. Eles eram colocados lá para as feras comer e cantavam hinos de louvores. O povo não entendia. E é isso que fazia a igreja crescer. Irmãos, hoje aqui nessa noite nós podemos dizer que somos homens e mulheres de esperança, amém? Nós somos, porque a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está na nossa saúde, a nossa esperança não está na pastora, a nossa esperança não está nos presbíteros, a nossa esperança está em Cristo Jesus, aleluia. A nossa esperança está nele. É Ele que nos fortalece. E se Deus está te provando, irmão, é porque Ele tem uma grande obra para fazer através da sua vida. Primeiro Ele precisa fazer na sua vida. Mas você não se alegra por causa da provação. Nós não somos masoquistas. E nem Deus é sádico. Eu não me alegro do meu sofrimento. Eu não faço isso, porque o sofrimento deve ser evitado, e a gente tem que fazer de tudo para evitar ou diminuir, mas a nossa alegria não está no fato de da gente gostar de sofrer, que existem, né, religiões aí que gostam até de, não tem nada a ver, tem gente que gosta, não, a gente não, porque a nossa alegria está no fato de que nós estamos sofrendo, mas é porque Deus está no controle de todas as coisas, e Ele tem um propósito, Ele está trabalhando na nossa vida, por meio do nosso sofrimento, Ele vai nos abençoar, e vai abençoar outras pessoas, aleluia. E essa luta pode durar a vida inteira. Tem gente que realmente passa por provação a vida inteira. Mas o que nós lemos? A nossa leve momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. Porque o sofrimento do tempo presente
não se compara com as glórias que estão por vir. Aleluia. É só mais um pouquinho, meu irmão. É só mais um pouquinho. E Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, aleluia. Porque no céu não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Para me encerrar, você conhece esse trecho? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você sabe quem escreveu essa canção? Essa canção foi escrita por Horatio Gates Spafford. Era um homem muito rico de Chicago, muito rico. Ele e sua esposa Ana tiveram um filho que morreu aos 4 anos de idade. Depois, mais tarde, ele enfrenta um problema. Ele estava fora de Louisiana, onde ele morava, em Chicago. E um incêndio assola Chicago. E ele volta desesperado, achando que sua família havia morrido. Mas não, graças a Deus estavam salvos. Mas ele perdeu 90% de todas as suas riquezas destruídas pelo incêndio. Louvado seja Deus, a família passou por aquilo. No dia 22 de novembro de 1863, ele quis fazer uma viagem em família para tirar férias. E eles iam de Nova York para a Europa para um tempo de descanso. Um dia antes da viagem, há um contratempo no trabalho e ele não pode ir, mas ele envia sua esposa e suas 4 filhas. E envia. E então, naquele dia, durante a travessia do Atlântico, o navio bate em outro navio, 226 pessoas morrem, inclusive as 4 filhas de Horatio. A esposa manda um bilhete para ele: salva, porém sozinha. Ele então, naquela dor, pega um navio e vai para a Europa para encontrar a sua esposa. E no caminho ele pede para que o comandante parasse exatamente no lugar do naufrágio. E quando parou ali, ele começou a compor: se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte eu sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. Irmão, eu não sei o que você está passando. Eu não sei a prova. Eu não sei as provações. Mas o Senhor está com você. Ele está te moldando, dando algumas marteladas para colocar do jeitinho que você precisa estar. Ele está te moldando. E antes de nós encerrarmos, eu queria só ler esse versículo. 1 Pedro 1, 6 a 7 diz assim: nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos cantar, se coloque de pé, nós vamos cantar novamente essa canção tão linda, alegria, e sou feliz com Jesus.
posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz e vive por fé e pode sentir. Declare isso. A alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim, está aqui, está em mim. Declare que você é feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Declare mais uma vez. Sou feliz com Jesus. Aleluia. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim, está aqui, está em mim. Sim, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor não nos deixa, não nos abandona. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio à prova, nós sabemos que o Senhor está trabalhando em nós, por nós e através de nós.
Deus, não é fácil nos alegrarmos nas provas. Não é fácil termos motivos de grande alegria nas provações. Por isso nos ajude, Senhor, a olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Ti, Senhor, e ver que o Senhor está conosco. E que nada do que nós estamos passando aqui se compara às maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajude, Senhor, a passar por essas provações com fé, com esperança. Nos ajude, Senhor, a crescermos. Molda-nos, Senhor, como Tu queres. Molda-nos, Senhor, com a Tua vontade. E que nós possamos declarar um dia que nós somos mais, muito mais do que vencedores por Cristo Jesus. Amém e amém.